eu sou a Lu e hoje me deu vontade de pintar um passarinho com amor perfeito numa toalhinha, que você pode pôr num pano de prato também. Nós vamos começar por essas duas folhinhas aqui que estão por trás do ninho e das flores. Você viu que eu marquei aqui, ó, uma folha inteira, tem a linha do meio e eu marquei alguns tracinhos. Onde eu coloquei esses tracinhos, você vai colocar a sombra. Aí, na sequência, você sabe onde colocar a luz. Essa daqui, ela ficou por trás do ninho e ela tá aparecendo só a metade. Então, eu vou fazer essa daqui agora assim, ó. Coloquei a sombra, que é a cor mais escura, que é o verde oliva. Tô trabalhando com o pincel número 6. Agora, eu vou pegar a luz, que é o marfim. Olha, eu vou colocar na borda e vou puxar pra dentro. Tá vendo? Vai ficar assim. Esta daqui, começando pela sombra, passo o traço, tá puxadinho pra cá, né? Então, eu vou puxar a sombra pra cá. Olha só, não chego até a borda. Aqui, a flor tá por cima da folha. Quando tá por cima, tá projetando sombra. Então, vai ficar mais escurinho. Olha como que ficou a nossa sombra. Agora, eu vou pegar a luz. Você viu que esse lado aqui eu tenho que colocar a luz. Então, eu vou colocar assim, ó. Da ponta pro pé. Da ponta pro pé. E deixa terminar arranhado. Aqui eu vou colocar no sentido do pé pra ponta. Olha só. Essa folhinha ainda tem um acabamento que eu vou fazer com o pincel 0. E o verde oliva, ó, não é um contorno, é um semi-contorno. Inclusive, se você der uma tremidinha, assim, fica bem legal. Essa daqui tá inteira, então eu realço a linha do centro. Depois, do lado onde tem a luz, eu puxo assim, ó, uns risquinhos. Faço uma pontinha. Aproveito aqui onde tá clarinho, olha, onde tem o marfim, que dá pra deixar aquele contorninho bem legal. Evita contornar reto inteiro. Sempre faça alguns detalhes só. Pronto, assim vai ficar a nossa folhinha. Eu vou fazer estas duas, você viu que tem os risquinhos para você seguir. Tá? Se você seguir isso daqui, não vai ter problema. Vou fazer mais estas duas. Olha, já fiz as folhinhas aqui, folhinha miudinha ali, seguindo o esquema que eu expliquei pra você. Agora, nós vamos fazer o ninho. Assim, nós temos 2 ovinhos e uma parte de trás do ninho e a parte da frente. Sépia, eu vou preencher aqui, ó, esse cantinho. Eu vou colocar aqui em volta dos ovinhos. A gente tá fazendo primeiro aqui a parte de cima. Eu vou terminar de preencher o espaço com o ocre. Ó, dá uma misturada. Porque eu preciso que fique bem escuro aqui e bem claro aqui em cima. Troquei de pincel, peguei um número 2 bem aparadinho, ele tá bem gastinho, ele tá ótimo. E eu vou fazer o seguinte, com as mesmas cores. Ó, primeiro sépia. Você viu que eu peguei a tinta assim. Aqui não tem tinta, aqui tem tinta. Eu ponho essa tinta pra cima e eu vou fazer algumas linhas. Seguindo o arredondado, olha.
Pode fazer com pincel zero também, só que é melhor com um pincel mais grosso, vai ficar mais grosseiro, assim, os pauzinhos, tá? Lavo o meu pincel e agora eu vou pegar um pouquinho do marfim, do mesmo jeito, olha. A tinta, aqui não tem, aqui tem. Eu ponho essa tinta pra cima, o pincel bem deitadinho, não assim, assim, bem deitadinho. E eu vou fazer algumas linhas. E essas linhas, elas vão cruzar as outras, olha. A gente pode até sair um pouquinho pra fora. Nesse ponto, eu vou fazer os 2 ovinhos. Com o pincel número 2 ainda, olha, eu vou colocar o branco aqui, ó, no meio. Vou colocar o branco aqui no meio, mais pro lado da linha. Tirei o excesso de tinta, eu vou trabalhar com azul inverno. Você pode fazer também com cinza lunar. Você pode fazer com amarelo pele. Os meus ovinhos vão ficar azuisinhos. Esse lado aqui vai ficar branquinho. Vou pôr um pouquinho mais de luz, ó, no meio. E agora eu vou trabalhar com o pincel assim, ó, redondinho. Eu vou crescendo esse branco, crescendo, crescendo, mas sem cobrir totalmente o azul. Esse daqui é a mesma coisa, olha, eu vou crescendo o branco de leve. Esse ladinho vai ficar mais branquinho, aqui, que vai mostrar que esse tá por cima desse. Aqui, acho que foi, tirei todo o azul, eu vou colocar um pouquinho mais. Olha, o ovinho da frente levou a luz desse lado de cá, que tá por cima desse. Agora, a gente pode fazer o restante do ninho. Parte de baixo. Aqui vai o ocre. Desço um pouquinho com o ocre aqui e nós temos aqui bem espremidinho, né? Pedacinho do ninho aqui, ó. Todo esse restante aqui eu vou colocar o sépia. O passarinho tá na frente, tá? Então, por isso que o ninho termina assim. Agora, do mesmo jeito, vou pegar o sépia e vou fazer risquinhos. Ó. Porque o ninho, ele tem textura. É agora com o marfim, a mesma coisa, principalmente aqui, ó. Ó, esse branco veio e esse sobe. Isso vai dar ideia do redondo. Ó, viu como fechou ali? Aqui fica clarinho. Eu vou fazer o acabamento desse ninho já com o sépia e o pincel zero. Eu vou colocar aqui algumas pontinhas. Olha. Aqui o ninho tá por cima da folha. Então, a gente pode colocar uns gravetinhos ali por cima da folha. Aqui embaixo, alguns gravetinhos passam por cima dos ovinhos, olha, porque não pode ficar tão risquinho certinho aqui. Muito escuro, vou voltar com um pouquinho do marfim, dar uma iluminadinha. E assim você vai fazendo, você vai conseguir equilibrar o teu ninho. Aí vai ficar bonito. E o meu acho que já tá muito bom.
Agora nós vamos fazer as flores. Eu vou preencher essa flor aqui com rosa bebê. Você pode usar um rosa clarinho que você tenha. Não tem que ser o rosa bebê, tá? Só uma sugestão. Peguei um pincel número 2 de novo, aquele aparadinho, e vou fazer uma sombra. Toda essa área aqui, ó, tá por trás. Então, eu já vou deixar todo manchadinho com rosa escuro. Agora, vamos definir as pétalas. Primeiro, a pétala maior, esse espaço aqui, ó, em volta dessa partezinha aqui, que vai ser em amarelo. Eu vou colocar uma porção de pinceladinhas, olha, puxando pra fora. E um pouquinho mais desse lado aqui, com rosa escuro. Depois, aqui a segunda pétala. Essa pétala aqui, ela tá sempre por trás desta. Então, olha, eu tô colocando na linha e vou esfumaçar para trás. Essa daqui, ela tá por cima dessa, então ela vai ficar clarinho e a de trás leva sombra. Ó, percebe que aqui vai ficar bem escurinho. Essa, ela tá por trás dessa, então ela vai ficar escurinha aqui. Mas ela tá por trás dessa de cá também, então ela fica escurinha dos dois lados aqui, ó. Esta tá por cima daquela e tá por trás dessa, então ela fica escurinha desse lado. Sempre vai ficar o tom mais escuro onde uma projetou sombra sobre a outra. Eu vou usar uma segunda sombra, que é uva. Eu vou colocar exatamente em cima da primeira sombra, só que em quantidade menor. A segunda sombra nunca vai cobrir a primeira sombra. A gente precisa ver as cores. Olha, aqui eu vejo rosa bebê, eu vejo rosa escuro e eu vejo uva. Então, trabalho com pincel pequenininho, com pouquinha tinta no pincel e evita preencher muito. Esse lado vai ficar mais claro, tá? Eu quero que esse lado aqui, ó, fique mais escuro. Crescer um pouco mais esse uva aqui. E vou colocar também aqui, ó, em volta um pouquinho desse uva, crescendo aqui pra cima do rosa que eu coloquei. E agora nós vamos trabalhar ao contrário, nós vamos iluminar com o branco. Pouquinho de tinta. Sempre onde tá o rosa bebê, vai ficar o branco. Não vou preencher, eu vou dar assim, ó, umas pinceladinhas. Ele vai ficar meio riscado. Em alguns lugares, só assim, uma apertadinha de tinta. Olha, essa área aqui, ó, toda precisa ser iluminada. Então, eu vou colocar tinta. Você viu que eu não tô esfregando o pincel, eu só tô dando apertadinha. Depois, no máximo, uma puxadinha pra dentro. Aqui só vai um pouquinho, olha. Depois, essa daqui em cima do rosa bebê, sempre. Vou apertar o pincel aqui. Toda essa área aqui, ela tem que ficar mais iluminadinha. A borda, né? Ó. Eu só vou colocando tinta, puxando pra dentro. Não precisa alisar muito, pode deixar meio manchadinho, arranhadinho. Nesse ponto, a gente vai parar com esse. Vou fazer esse daqui do mesmo jeito, com o rosa escuro aqui.
esqueci de botar a base de rosa bebê. Não faz mal. Vou terminar para você ver uma outra opção. Coloquei rosa escuro e já vou colocar o branco. Ele pode sair um outro tom, não tem problema, porque as flores elas não são iguais. Ó, coloquei o branco, só que quando você faz isso, você tem que depois voltar acentuando o branco, porque ele dá uma sumidinha. Nessa pétala aqui, eu vou colocar o rosa escuro do lado de cá. Porque essa pétala tá por cima daquela. Então, eu preciso que aqui, olha, fique bem branquinho. E vou colocar um pouquinho do uva aqui e um pouquinho aqui. Só mesmo para dar um toque. Pronto. Esse outro aqui eu vou preencher inteiro de branco. Agora que eu preenchi, você viu aqui as linhas apareceram. Vou pegar o pincel número 2 de novo e vou colocar assim, ó, no meio nós temos as 4 pétalas de trás e a da frente. Amor perfeito sempre tem 5 pétalas. Olha, eu tô sujando no meinho com o cor de rosa. Rosa bebê. Agora eu vou usar o azul inverno e vou fazer a sombra. Olha, eu vou seguindo o risco. Sombra sempre é aquele esquema. Quem tá atrás fica mais escurinho. Olha, quem tá atrás vai levar a sombra, porque o da frente projetou sombra no de trás. E assim a gente vai definindo a flor. Nessa parte aqui da frente eu vou fazer assim. Eu vou colocar como se fosse todo o contorno. Depois a gente vai fazer um detalhe aqui com o branco. E agora tem necessidade de voltar com o branco iluminando. Começo aqui por trás. Olha, eu vou colocar o branco e vou fazer uma puxadinha pra dentro. Mas evita deixar assim aquele negócio riscadinho muito certinho. Aqui, ó, essa pétala aqui, ela tá por cima. Olha como dá diferença quando a gente volta com o branco. É quase como um contorno, assim, mais grosso. Aqui também, olha, toda essa área aqui tá mais clarinha. Viu como dá diferença? Olha, de uma para outra. Olha, agora essa já tem contorninho também. Já apareceu mais. Aqui. Nessa área aqui da frente, do contorninho aqui, eu vou colocar, não na borda, um pouquinho para dentro. Vai ficar parecendo um relevo. Aqui você vai colocando a tinta, mas não puxe. Só coloque como se fosse uma borda de relevo. Finalzinho sempre vai puxar arredondadinho. Ó, ficou um babadinho. Vamos colocar já o miolinho aqui em amarelo ouro. Colocando nos dois, vamos deixar secando um pouquinho pra gente fazer o contorninho de preto. Primeiro eu vou fazer esses galinhos aqui. Olha, pincel número 2, peguei o sépia de um lado só. Eu vou deitar o pincel e vou dando apertadinhas. Ó, não precisa ficar muito fininho, tá? Esse galinho. Mas na ponta aqui é legal que fique fininho. Aqui embaixo dele também tem.
o galinho onde ele tá apoiado. Esse galinho não é uma linha contínua, tá? Você vai fazendo, você vai colocando assim, ó. Você vai apertando, viu como ele vai ficando irregular? Não é assim, reto. Você vai apertando o pincel, aí depois no final você levanta o pincel, que você consegue fazer, ó, pontinhas fininhas. Terminando aqui. Agora com um pouquinho do marfim, eu vou dar uma iluminada nesse galinho. O que também não é uma linha contínua. Você vai dando apertadinhas de pincel. Não vou iluminar aqui para baixo, porque aqui o passarinho vai encontrar ali, não precisa ficar clarinho. Pronto. Agora é a vez do passarinho. Peguei um outro pincel número 2, que tá um pouquinho mais durinho, que aquele meu tava molinho, já tô trabalhando com outro. Então a gente começa aqui pela cauda. Eu vou colocar uma pincelada de sépia, olha como, peguei o sépia, peguei o preto, no mesmo pincel. E eu vou preencher essa área da cauda. Sépia e preto. Aqui temos pontinhas. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do branco de ladinho e vou fazer linhas. Cada pontinha dessa, uma linha. Vou realçar a última aqui que ficou meio tortinha. Assim tá bom. Agora nós vamos fazer aqui, ó, a barriga do passarinho. Eu vou começar com amarelo ouro, uma pincelada de amarelo ouro desde baixo. Até mais ou menos a metade aqui, ó, da barriga. E em seguida, eu vou pegar uma pinceladinha do rosa, o rosa escuro. Eu coloco aqui bem baixo e vou subindo. Vai ficar um tom de caramelo. Não precisa cobrir todo o amarelo, tá? Terceiro, um pouquinho do sépia. Eu coloco aqui, vou subindo com ele, olha, fazendo um V. E vou acertar a bordinha, porque o meu amarelo saiu pra fora. Aí. Essa partezinha aqui, eu vou colocar o branco. E aqui eu misturo um pouquinho o branco com o amarelo, mas pode deixar assim, ó, manchadinho, tá? Olha. Pode até deixar, acho que eu quero deixar mais amarelo. Então eu vou voltar com o amarelo aqui, vou subir com o amarelo pra cima do branco. Ó, ficou mais alegre. Próximo passo, nós vamos fazer a asa até aqui esse risco. Eu vou preencher com o preto. Bem direitinho, as pontinhas são crespinhas. Peguei pincel menor de novo, número 2, separado. Com o branco, eu vou fazer agora a sequência de baixo para cima. Porque eu quero que aqui dê diferença, dê contraste. Então, eu vou começar, olha, comecei aqui, uma peninha, 2, 3, 4, 5, 6, dá mais um aqui. O meu deu 7 peninhas. O teu não precisa ser igual ao meu, tá? Não tem problema não. Aqui eu tenho mais um pedacinho. E eu vou preencher separado para você não perder. Olha, aqui a gente tem a divisãozinha. Esse pedacinho é como se fosse continuação da asa, só que aqui tem uma divisão. Então, eu vou colocar pinceladinhas mais curtas. Olha, viu como tá ficando escurinho aqui no meio?
Olha que legal. O restante dele agora eu vou trabalhar assim. Eu vou colocar o branco aqui, ó. Aqui é crespinho. Aqui é liso. Preenchida essa parte de branco. O restante do passarinho, ou seja, aqui e aqui, eu vou preencher de preto. Quando chegar aqui, ó, não faça linha reta. Vai colocando a pontinha do pincel, porque precisa ficar assim, ó, crespinho. Aqui em cima também. Não faça uma linha reta, vai colocando o pincel bem na pontinha. Tá, agora aqui, olha, bem na altura aqui da asa, nessa continuação ali, eu vou pôr uma pinceladinha de branco e vou fazer Não, isso não é continuação da asa, tá? É um espaço onde tem a junção da asa com o corpo dele. Então, eu só vou deixar um cinza, uma mancha de cinza. Um pouquinho mais, olha. Vou terminar de preencher lá em cima a cabeça. Vou preencher o olho, que depois a gente sabe que tá bem no centro ali o olho. Aqui também, olha, eu vou preencher dando apertadinha. Ligeiras apertadinhas com o preto para ficar crespinho. O bico é preto. Vou pegar o pincelzinho 0 para fazer o acabamento de preto dele aqui. É uma linha reta. Aqui, que o meu não chegou direitinho. Lavo o pincel e no bico dele, na parte de cima, aqui, ó, eu tenho uma linha branca também. Eu vou colocar aqui, ó, o pontinho e aqui um outro pontinho. Ó, puxei, puxei. Então, ficou uma meia lua e 2 pontinhos. O olho. Passarinho pronto, eu vou terminar essas folhinhas. Terminei as folhas, viu que eu já fiz o contorninho. Agora eu vou mostrar pra você uma coisa, olha. Aqui eu coloquei a luz pra baixo, consequentemente a parte de cima ficou escura. Só que escuro com escuro quase não aparece. Então, a gente faz assim, ó. Não é um contorno, tá? É uma pinceladinha que dá uma iluminada na parte de cima. Isso é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui no Amor Perfeito na parte azul, que eu coloquei o branco. Olha, isso faz separar do escuro. Agora eu vou fazer o cabinho da flor aqui do Amor Perfeito. E aqui em cima a gente tem olha, são como se fosse 2 sépalazinhas assim, ó. Uma pra lá e uma pra cá. Aqui no meio sai o cabinho. Tô trabalhando com verde oliva. Olha, vai ficar assim. Aqui você pode dar uma pinceladinha de marfim. Aqui embaixo a gente tem cabinhos também com verde oliva. Só que aqui eu não vou fazer com pincel 0, vou fazer com pincel número 2. Que eu quero que fique um pouquinho mais grossinho. Não tão fininho quanto aquele da ponta ali. Cabinho pra cá, cabinho da folha pra cá. Galinho, cabinho. Vou iluminar com um pouquinho do marfim. Agora o acabamento aqui da flor, pincel 0 e o preto. Sempre aqui, ó,
nessa área, a gente puxa umas pinceladinhas de tinta preta. Sem esquecer que aqui você tem uma dobrinha, então não pode chegar esse preto grudado aqui, tá? Você vai pôr ele mais pro meio. E depois, na primeira pétala de cada esquerda e na primeira pétala da direita, também tem um pouquinho desses risquinhos. Se você olhar a flor, você vai ver que é assim que aparece essas ranhuras. Você viu que eu preservei um espaço aqui. Vou preservar do mesmo jeito nessa flor aqui, que é mais cor de rosa. Ó, um pouquinho do preto aqui. Vou deixar um pouquinho menos nessa pétala aqui. E nessa daqui. Nesse ponto, é interessante, borrei um pouquinho ali, eu tenho que tirar. Vou tirar com um pano, ó, no cabinho do pincel. Apertei bem em cima para tirar o excesso de tinta. Não quero ele tão comprido, então eu vou voltar com um pouquinho do branco, bem delicadamente. Olha, tá cobrindo, tá. Agora eu volto com o preto. Olha, puxar um raminho bem, um galinho bem fininho aqui. Eu gosto de deixar esse preto secar um pouquinho, para não acontecer de ficar cinza, para poder colocar essa pincelada aqui, ó, bem aqui, vai uma pinceladinha de branco. Isso quer dizer que essa pétala tem uma dobrinha aqui e uma dobrinha aqui. Aqui também, olha, começando dali, a gente tem uma dobrinha. Aqui, ó. Pronta essa parte, esperamos secar para fazer o fundo. Nesse ponto, eu vou colocar umas pinceladinhas de água. Você pode usar diluente, você pode usar clareador. Eu vou colocar água só para mostrar para você que é possível também. Olha, eu tô trabalhando com o pincel número 6, aquele que eu trabalhei lá no começo. À medida que a gente vai colocando a água, bem pertinho aqui, ó, você não pode chegar com a água ali. A água tem que ficar pertinho dos elementos aqui, ó. Você vai molhando, você vai enxergando onde tem água. Com pinceladinhas. Eu não vou contornar todo o desenho, é só mesmo nos cantinhos. Minha toalha colorida, se você estiver trabalhando numa toalha branca, pode fazer do mesmo jeito. Acho que dá para perceber a diferença, olha, onde tem água e onde não tem. Então, quando você fizer isso, tiver tudo molhadinho, você vai colocar no pratinho uma pincelada do azul inverno e uma pincelada um pouquinho menor do sépia. Dá uma misturada. E com essa mistura, você vai colocar ali nos cantinhos. Todos os cantinhos. Não precisa esfumaçar, você vai colocar e vai deixar assim, meio que um batidinho. Aqui nas costas do passarinho, eu vou colocar um pouquinho também, olha, fazer um fundo aqui. Aqui, você viu que eu coloquei bem menos, bastante aqui e aqui. Aqui, só um pouquinho. Nos cantinhos mais profundos, você coloca mais. Aqui, por exemplo, é um espaço onde você pode deixar mais escurinho.
Aqui só um pouquinho. Depois que você trabalha dessa forma toda a volta, pincelzinho pequenininho, número 2 aparado, e eu vou fazer assim, ó, uma batidinha. Não são florzinhas, tá? Não tô fazendo florzinha. Batidinho mesmo, aqui, ó, nas costas do passarinho. Isso imita a florzinha, mas não é florzinha. Fiz aqui, ali nas costas do passarinho. Vou fazer um pouquinho aqui. Aí, agora, nesse ponto, você vai determinando... Olha, eu vou colocar um pouquinho aqui, alguns cantinhos, onde você vai jogar um raminho de flores. Um pouquinho ali. Aqui é importante colocar um pouquinho também. Se você tem dificuldade de fazer isso e quer fazer batidinho bonitinho, florzinha bonitinha, pode fazer. Com pincelzinho 0, em cima daquele fundo acinzentado, o branco vai ficar muito bonitinho. Como ainda tá bem úmido o meu fundo, isso daqui vai sumir um pouco. Vai ficar assim, bem nuviado. E agora, sem pretensão de fazer miolinho, você vai pôr assim, ó, alguns pontinhos de amarelo em cima desse batidinho branco. Ó, alguns pontinhos, uns 2, 3. Não é pra sujar tudo de amarelo também, tá? Só pra fingir que tem florzinha ali. Se você sentir necessidade, você pode, nesse ponto, realçar os brancos. Olha, por exemplo, os ovinhos. Vou realçar o branco numa sombra seca. A gente tem que tomar bastante cuidado, colocar pouquinha tinta, porque você precisa sumir com essa tinta antes de chegar na borda onde você vai cobrir a outra tinta. Então, tem que tomar cuidado, tá? Mas dá pra fazer. Então, o meu trabalho tá pronto. Eu acho que eu não preciso realçar mais nada. Espero que você tenha gostado. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.